Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero trazer para vocês aqui uma aplicação da semelhança de triângulos, tá? Suponha que você tenha que fazer a medida de um objeto inacessível a uma determinada altura e uma estratégia interessante para fazer essa medição é a da folha quadrada, certo? Dobrada formando um triângulo, tá? Eu quero mostrar para você como é que funciona. Inicialmente eu quero pegar aqui essa figura, ampliar aqui para você ver, tá? Imagine que você tem uma folha de papel ofício. Então, quando você dobra ela dessa forma que você está vendo na figura, você pode transformá-la em um quadrado, tá certo? E se você dobrar esse quadrado na sua diagonal, você vai conseguir ter aqui um triângulo que tem uma característica bem legal, que é o seguinte. Esse triângulo ele vai ter um ângulo reto aqui, como você pode ver, e ele é, além de ser um triângulo aliás, além dele ser um triângulo retângulo, ele é um triângulo isósceles. Significa que a base e a altura dele têm a mesma medida, tá certo? Se ele é um triângulo isósceles, esses ângulos aqui também vão ser congruentes, tá? Por que que eu estou dizendo isso, pessoal? Porque esse tipo de triângulo aí, ele pode ser usado para medir a altura de certos objetos que você talvez não poderia medir diretamente usando uma trena, usando uma fita e coisas do tipo, tá certo? Então, seguindo esse raciocínio aqui, nós vamos agora resolver algumas questões envolvendo esse tipo de medição, tá? E envolvendo também aquilo que nós sabemos sobre semelhança de triângulos, tá? Veja só. Aqui eu tenho o seguinte, olha, use o mesmo processo da atividade anterior e determine no caderno a medida de comprimento da altura do mastro da bandeira. Então tem esse rapaz aí que quer fazer a medida do mastro dessa bandeira, que está a uma altura inacessível. Então, e ele tem aqui um triângulo desse feito a partir de uma folha cortada em um quadrado e dobrada na diagonal, certo? Então aqui você vai ter um triângulo retângulo isósceles. Nós não sabemos qual é a medida desse triângulo e nem precisa, mas o mais importante é que quando ele mira o seu olhar diretamente através desse lado do triângulo, você vai ter aqui dois triângulos semelhantes, tá? Você vai ter esse triângulo aqui maior e vai ter também o triângulo menor, que é esse triângulo aqui que ele fez com papel, certo? Nós já vimos isso em algumas outras aulas. Se você tem um triângulo grande, vou fazer um desenho aqui rapidão, tá? E traço uma paralela aqui. Esse triângulo pequeno, ele é semelhante ao triângulo grande, tá? Vamos usar essa informação aí para descobrir qual vai ser a altura dessa bandeira. A distância que ele fica aqui é de 300 centímetros. Então, se esse triângulo maior é semelhante ao triângulo menor, nós vamos ter então aqui uma distância aqui também de 300 centímetros. Some isso à altura que ele posicionou em relação aos seus olhos, que é de 180 centímetros. Então, daqui para cá é 180 centímetros. Sendo assim, pessoal, nós vamos ter 300 mais 180, que dá um total de 480 centímetros, tá? Esta vai ser a altura do mastro. Então, sem a necessidade de ir lá, subir no mastro e colocar uma fita métrica, uma trena, ele pode medir a altura desse mastro. Fica aí a dica para você fazer uma prática como essa, medindo a altura da sua casa, por exemplo, ou de algo que você considera de altura inacessível, beleza? Vamos aqui seguir nesse raciocínio. E este exercício aqui, ele calcula a medida de comprimento da altura do obelisco. Na cidade de São Paulo, no Parque Ibirapuera, encontramos o obelisco, um monumento de mármore projetado pelo escultor italiano Galileu Emendabile, eu acho que é assim que se pronuncia, tá? Ele foi construído para homenagear os heróis que lutaram na Revolução Constitucionalista de 1932. Olha a interdisciplinaridade com história aí, tá? Inaugurado oficialmente em 9 de julho de 1955, certo? Como deveria estar o clima em São Paulo para que Antônio pudesse calcular a medida de comprimento da altura do obelisco usando a sombra dele e a ideia de semelhança? Seria necessário que se tivesse aí um clima
ensolarado, tá? Porque se tivesse nublado, provavelmente ele não veria a sombra do obelisco, né? Quais são os instrumentos necessários para fazer a medição? Ele pode usar uma trena ou uma fita métrica, tá? Essas perguntas aqui nós vamos responder de forma oral e o principal aqui é o cálculo que nós vamos fazer no final para chegarmos à altura do obelisco. Se a altura de Antônio tem medida de comprimento de 1,80 metros, né, e a sombra dele em determinado instante do dia tinha medida de comprimento de 1,20 m, então qual é a medida de comprimento da altura do obelisco se nesse mesmo instante ele fazia uma sombra de medida de 48 metros? Então veja só, nós vamos desenhar aqui então dois triângulos semelhantes, tá? Imagine o seguinte, imagine que aqui é o Antônio, desenhar aqui um bonequinho de palito para representar o Antônio, tá? A sombra dele é de 1,20 e a altura dele é de 1,80, tá? Então aqui eu vou colocar uma distância aqui de 1,20 m e a altura dele aqui de 1,80 m. Certo? E aqui nós vamos colocar um obelisco. Desenho aqui de obelisco. De forma, pessoal, que a sombra do obelisco tenha 48 metros, tá? Vamos tentar ver se colocando aqui essa distância aqui de 48 metros, aqui dá certo, tá? Então esse maior aqui tem 48 metros. Qual vai ser a altura do obelisco? Para isso nós vamos chamar de x, tá? E como é que vamos resolver esse problema aí? Nós vamos fazer assim, pessoal. Dá para representar com dois triângulos retângulos semelhantes a altura e a sombra dos dois objetos, tá? Por exemplo, de Antônio aqui, 1,80 por 1,20 e do obelisco aqui, que vai ser 48 metros por x metros, tá? Então fica aqui o modelo de dois triângulos retângulos dessa forma. Então, se eu fizer aqui a razão entre 1,80 e 1,20, fazendo assim, ó, 1,80 por 1,20, isso aqui vai ser igual à razão entre x e 48, tá? Como eu tenho duas casas decimais aqui nesse número de cima, nesse 1,80, e duas casas decimais nesse 1,20, eu posso multiplicar ambos os membros por 10 aqui e posso ficar com 18 sobre 12. Já facilita, né? X sobre 48. Então, o que é que nós podemos fazer aqui? Esse 48 aqui, ele está dividindo o x. Eu posso passar para o segundo membro, aliás, para o primeiro membro, e ele passa multiplicando. Então, vai ficar 48 vezes 18 sobre 12. Isso aqui é igual a x. Portanto, pessoal, antes de eu multiplicar, eu vou fazer a divisão do 48 por 12. 48 dividido por 12 dá igual a 4. E nossa conta aqui vai ficar assim, ó. X é igual a 4 vezes 18, já invertendo os membros da equação, tá certo? 4 vezes 18, vamos descobrir aqui quanto é que dá, ó. 18 vezes 4, 4 vezes 8 dá 32, baixo 2 aqui vai 3, 4 vezes 1, 4, com mais 3, 7. Então, x vai ser igual a 72 metros, certo? Então, eu quero repassar com você aqui a estratégia para resolver essa questão, que é simples, tá? Que é o seguinte, você vai fazer uma razão entre a altura menor e a sombra menor, tá? E a altura que você quer e a sombra que você do objeto que você tem aí, tá certo? Então você faz aqui essas duas razões igual a essas duas razões, tá? Depois disso você percebe que formou aqui uma equação na variável x. Resolve essa equação e descobre aí o seu valor desconhecido. Um problema de semelhança de triângulo, pessoal, nada mais é do que um problema de proporção, tá? São duas figuras proporcionais, beleza? Espero que você tenha entendido aí. E depois disso nós vamos resolver aqui essa questão que envolve os casos de semelhança de triângulo, tá certo?
Veja só o que diz essa questão 30 aí. Diz assim, ó. Em quais itens podemos afirmar que os dois triângulos são semelhantes? Justifique a sua resposta. Nessa letra A, nós temos aqui dois triângulos que têm ângulos de 45 e 40 graus, né? Então, olha só, 45, 40, né? Então, existe um critério chamado de ângulo-ângulo que diz assim, se um triângulo tem dois ângulos, se dois triângulos têm dois ângulos respectivamente iguais, então eles são semelhantes, tá? Na verdade, esse terceiro ângulo também vai ser congruente a esse terceiro ângulo aqui, certo? Porque a soma tem que dar 180, né? Então, pelo caso ângulo-ângulo, vou escrever aqui, tá? Ângulo-ângulo, os triângulos são semelhantes. Vou aqui eu colocar o parênteses fechando, ok? Então, caso ângulo-ângulo. Nesse próximo aqui eu tenho o seguinte, um ângulo de 30 graus, este outro também tem ângulo de 30 graus, beleza? Agora eu tenho dois lados aqui, olha só, 60 e 50. E nesse outro eu tenho 70 e 84. Vamos fazer o seguinte, pessoal. Vamos fazer aqui a razão do maior sobre o menor lado, tá certo? Vai ficar dessa forma. Nesse triângulo aqui, esse primeiro triângulo, a razão vai ficar 60 sobre 50. E nesse outro aqui, vai ficar 84 sobre 70. Será que isso aí é verdade? Vamos ver só, né? Se eu divido aqui, se eu simplifico aqui 60 por 50, primeiro vai ser 6 dividido para 5. O que vai dar 1,2. Será que desse outro lado, 84 dividido por 70 vai dar 1,2? Vamos testar, né? 84 dividido por 70 dá 1. Aí aqui sobra 14, né? Só que 14 não dá para dividir por 70, mas eu boto um zero aqui, boto uma vírgula aqui, ó. 140 dividido por 70 dá 2. 2 vezes 70 dá 140. Então, sim, pessoal, esses dois triângulos aí são semelhantes. E o critério ou o caso que faz eles serem semelhantes aí é o caso lado, ângulo, lado, que diz o seguinte, que se dois triângulos possuem, respectivamente, dois lados proporcionais, de medidas proporcionais, e o ângulo entre eles é congruente, então esses dois ângulos são semelhantes, tá? Então a conclusão que nós chegamos aqui é que os dois triângulos são semelhantes pelo caso ângulo, lado, ângulo. Desculpa, gente. Ângulo, lado, ângulo não. Errei aqui, tá? Lado, ângulo, lado. Vai sem o corte aí, sem a edição, tá? Assim mesmo. O importante é a informação correta nesse exato momento, tá? Letra C de casa. Olha só o que nós temos aí. 3 medidas de lados dos dois triângulos. Será que eles são semelhantes mesmo? Vamos ver só. Vamos pegar a razão do menor lado do primeiro triângulo, tá? Menor lado aqui é 4. Você tem 4, 5 e 6. O outro é 6, 8 e 9. Então, vai ficar 4 está para 6. Assim como 5 está para 8. Assim como 6 está para 9. Será que isso é verdade, pessoal? Vamos ver só. Primeiro, comparando esses dois aqui, ó, 4 sextos e 6 nonos. De fato, pessoal, 4 sextos é uma fração equivalente a 2 terços. E 6 nonos também é uma fração equivalente a 2 terços. Então, beleza. Aqui são números iguais, tá? Agora, será que 5 oitavos também é equivalente a 2 terços? 2 terços, pessoal, em números decimais, se você dividir o 2
para 3, vai dar igual a 0,666, dá uma dízima periódica, tá? Agora, se eu pegar o 5 e dividir por 8, não vai dar isso aí, tá? Aqui eu vou pegar 5/8, só um instantinho, que vai dar igual a 0,625. Então, deu diferente aqui, né? Esse aqui deu um valor e esse aqui deu outro valor. Isso quer dizer o quê? Que esses triângulos não são semelhantes, tá? Porque eles não obedecem aí à proporcionalidade dos lados, tá bom? Então, na letra C, os triângulos não possuem os lados com medidas proporcionais. Vou colocar aqui a letra C, né? Os triângulos não possuem lados com medidas proporcionais entre si. Certo, pessoal? Agora, na letra D de dado, se você reparar, nós não temos como afirmar que esses dois triângulos são semelhantes, porque a única informação que nós temos sobre eles é este ângulo aqui, ó. E um ângulo sozinho não garante que é critério suficiente para que esses dois triângulos sejam semelhantes, tá? Então é isso que você pode argumentar. E para finalizar, na letra E, o que é que nós temos aqui? Esse aqui tem um ângulo de 45, esse aqui tem um ângulo de 45. Ok, aqui tem um ângulo de 80 e aqui tem um ângulo de 55. Será que eles são semelhantes? Para isso, vamos analisar o terceiro ângulo de cada um, certo? Então, este terceiro ângulo aqui é o seguinte, a soma dos três ângulos tem que dar igual a 180. Eu vou fazer a continha aqui, ó, 180 menos 45 menos 80, que dá a mesma coisa que 100 menos 45, e 100 menos 45 dá igual a 55. Então, aqui eu tenho um ângulo de 55 graus, tá? Neste outro, seguindo esse mesmo raciocínio, pessoal, eu vou ter esse ângulo aqui, ó, que a medida dele vai ser o quê? Vai ser 180 menos 45 menos 55. 45 mais 55 é igual a 100. E 180 menos 100 dá igual a 80 graus. Então, perceba, pessoal, que estes dois triângulos aqui, eles vão ser semelhantes pelo critério ângulo-ângulo. Se eles têm dois ângulos congruentes, então os triângulos são semelhantes, tá? Então, vou colocar aqui, ó, que a resposta da letra E é a seguinte. Os dois triângulos são semelhantes pelo caso AA. Né? Nós já vimos que o caso AA é ângulo-ângulo. Ok? Então vamos finalizando por aqui esse vídeo falando sobre aplicações da semelhança de triângulo. Espero que você tenha gostado, espero que tenha te ajudado nos seus estudos aí a compreender os assuntos e os exercícios. Qualquer dúvida, deixa um comentário, que eu sempre leio cada um dos comentários. Não esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever no canal, beleza? Desejo aí para você bons estudos, fique com Deus e a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau, tchau!